Olá, tudo bem? Bom, se você clicou neste vídeo aqui no canal O Economia do professor Roberto Brito, é porque se interessa e está procurando entender um pouco mais sobre a economia e seus diversos assuntos. E nós, como estudantes de introdução à ciência econômica do professor Roberto Brito, fomos castigados. Brincadeira. Estamos aqui com o intuito de te ajudar e, para isso, usaremos o livro Macroeconomia do economista britânico Richard Freund como base. Bom, você deve estar se perguntando, primeiramente, mas o que é macroeconomia? A macroeconomia é o ramo da teoria econômica que estuda o comportamento da economia como um todo e é orientada para políticas públicas, e até que ponto as políticas governamentais são responsáveis pelas variáveis econômicas. As variáveis-chave estudadas pela macroeconomia são tais como o produto total da economia, o nível agregado de preços, emprego e desemprego, taxa de juros, taxas salariais e taxas de câmbio. A macroeconomia tem como tema influir fatores que determinem os níveis dessas variáveis, como suas mudanças ao longo do tempo. Através do estudo do BIP, que você já deve saber, que é o Produto Interno Bruto, nos Estados Unidos, podemos observar uma relativa estabilidade entre os anos de 1980 até 2007, com movimentos moderados ano a ano durante um período de mais de 20 anos, e que foi denominado pelos economistas como a Grande Moderação, causando assim uma grande surpresa com a queda abrupta do BIP na recessão severa de 2007 a 2009, onde apresentou seu menor índice dentre todo o período analisado, de apenas 1 ponto percentual. Devido ao crescimento mais lento do produto no período pós-1970, especialmente em 1981, foram apresentadas altas taxas de desemprego, que chegaram a representar até 10% da população. No final da década de 1990, essa taxa conseguiu ser controlada, abaixando para abaixo de 4%, mas com a chegada dos anos 2000 e com a queda do ritmo do produto, a taxa de desemprego voltou a subir e apresentou um aumento considerável com a recessão de 2007, subindo de 6 a 10% dentro desse período. Este foi o período com a maior taxa percentual de desemprego nos Estados Unidos, período pós-Segunda Guerra Mundial. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a taxa de inflação norte-americana. Se analisarmos a inflação norte-americana, nós podemos perceber uma taxa de crescimento intensificada e contínua durante a década de 1970 e um período de desinflação, declínio na taxa de inflação já no início dos anos de 1980. Na última década, foi desbloqueada uma preocupação, a qual desde a Grande Depressão não era necessária, a deflação. Em 2009, a taxa de inflação chegou abaixo de zero, que é algo bem preocupante, já que a meta de política econômica é a estabilidade de preços, onde nem a inflação alta e nem a deflação são almejados. A relação inflação e desemprego podem ser bem relacionados da seguinte forma: anos de inflação relativamente alta são como anos de desemprego relativamente baixos, com exceção a partir da década de 1970, onde em alguns anos é capaz de perceber uma crescente tanto da taxa de inflação como da de desemprego. Já durante a recessão que ocorreu de 2007 a 2009, o desemprego subiu notavelmente, enquanto a inflação caiu. A relação entre inflação e desemprego é dada como uma relação negativa em períodos pré-1970, entre 1953 e 1969, mais ou menos, onde quando a demanda era alta, a inflação era alta e o desemprego era baixo. Quando a demanda era baixa, a inflação era baixa e o desemprego era alto. Já no período pós-1970, a relação entre desemprego e inflação foi muito mais complexa, já que a linha de raciocínio dos períodos pré-1970 não podia explicar taxas de desemprego e a inflação altas em momentos simultâneos. Déficit do orçamento federal junto dos déficits da balança comercial são duas preocupações estruturais durante o período de grande moderação, que ocorreu de 1980 até 2007. E com a queda da economia em uma grande recessão em 2007 e 2008, essas preocupações aumentaram. O déficit do orçamento federal, que nas décadas de 1950 até 1970 sofreram déficits orçamentários pequenos, algumas vezes até com superávit, começou a sofrer com déficits maiores nos anos de 1980. Mas com a combinação de cortes e aumentos de impostos, foi possível a redução do déficit, chegando a apresentar um superávit em 1998.
Porém, a recessão de 2007 a 2009, junto dos programas de incentivo à contração, foram responsáveis pela queda do déficit a níveis sem precedentes. Entre 2007 e 2010, as receitas tributárias caíram de 18,9% para 16,7% do PIB, e os gastos do governo federal subiram de 20,6% para 25,5% do PIB aproximadamente. O déficit da balança comercial é o excesso de exportações em relação às importações. Os Estados Unidos começaram em 1980 a registrar déficit, assim como o orçamento federal, que ocorreu uma crescente enorme neste número, subindo a mais de 150 bilhões de dólares em 1988. Em 2005, o déficit subiu. E os Estados Unidos começaram a registrar déficits comerciais em 1970, mas foi apenas em 1980, assim como o déficit do orçamento federal, que ocorreu uma crescente enorme neste número, subindo a mais de 150 bilhões de dólares em 1988. Já em 2005, o déficit subiu a mais de 700 bilhões de dólares. Porém, com a recessão de 2007, o déficit apresentou uma queda, tendo em vista que o crescimento das importações teve uma desaceleração maior que o crescimento das exportações. No entanto, o déficit permanecia em níveis históricos em 2011. Bom, é isso. Esperamos que você saia desse vídeo entendendo um pouco mais sobre a macroeconomia. Se você se interessou pelo assunto, dê uma olhada aqui pelo canal. Aqui tem inúmeros vídeos tratando sobre diversos assuntos econômicos que irão te ajudar. Se você gostou do vídeo, por favor, nos ajude dando um joinha, que vai ajudar bastante na avaliação do professor. Muito obrigado e forte abraço.